Vocês estão vendo a minha tela com o escrito da próstata, por favor? Vocês podem falar ou escrever no chat? Tá Sim, aparecendo sim, professor. Perfeito, tá muito bem, obrigado. professor. Obrigadão, Elvis. Não, acho que foi o Rodrigo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre próstata, né? Vou explicar para vocês alguns critérios de onde que a imagem é importante na próstata, né? Então, a gente já sabe isso, mas sempre é bom recortar que o câncer de próstata é o mais diagnosticado em homens, tá? E é a segunda causa de morte por câncer, chega a 9%, né? Então, a gente vê uma grande quantidade de câncer de próstata sendo diagnosticado, né? E com 60 mil casos por ano. A maior parte dos pacientes acabam sendo diagnosticados, eles morrem com a doença do que pela doença. Por quê? Porque o câncer de próstata, em boa parte dos pacientes, ele não é agressivamente letal e pela baixa qualidade que o homem tem em cuidar da sua saúde, acaba que ele acaba falecendo principalmente de coronariopatias, de doenças cardiovasculares, antes de ser afetado pela próstata, né? Então, eu trouxe aqui um slide de uma aula do CBR que mostra essa relevância mundial. Vocês veem aqui que o verde, né, é a próstata. Então, assim, os cânceres mais comuns por país, né, na idade estimada em 2020. Então, vocês veem como a próstata é relevante, né? Aqui nós estamos com estômago nessa região da Rússia, aqui da Ásia, né? Então, a próstata é extremamente. Aqui, dados de 1,4 milhões, né, de novos casos. Então, em crescimento, né? E a gente tem um fator laboratorial, né? A gente pode fazer a pesquisa genética, que é uma coisa que a sua geração vai ver bastante, de fazer a pesquisa de desenvolver fatores como BRCA1 e 2, que são altamente preditores do desenvolvimento da doença. Agora, na história da epidemiologia, se você tem 3 indivíduos com histórico positivo na sua família, ou principalmente tiver 2 parentes com menos de 50 anos que foi diagnosticado câncer de próstata, né? O que a gente quer, através dos métodos de imagem, não tem nenhum interesse de tornar isso rastreamento mundial. É tentar identificar aqueles pacientes que têm a neoplasia de próstata agressiva, de alto risco e metastático. Principalmente isso. Porque, como eu disse para vocês, os fatores cardiovasculares são muito mais prevalentes na nossa população em termos de mortalidade, né? Então a gente vai pensar nessa questão da idade principal, né? Principalmente os que desenvolvem antes de 50 anos, a etnia e histórico familiar. Então lembra dessa questão de ter 2 parentes aqui com menos de 50 anos, tá? Então isso aqui são imagens da anatomia da próstata. Quando vocês veem a próstata lá na patologia e na anatomia, a gente tem, vamos dividir grosseiramente, né? A próstata aqui em 3 pontos. Então, aqui nós temos em rosa a zona periférica, certo? 95% dos tumores de próstata, a 90%, nascem aqui na zona periférica. Então, é o local onde faz-se a biópsia da próstata. Aí nós temos a zona central, que engloba essa zona de transição, que está em azul. Então, aqui, toda essa região central da próstata, tá, é chamado de glândula interna. E nela que a gente vai ter lá o ducto ejaculatório, que vem lá da vesícula seminal, que está vindo aqui, né? E a gente tem a uretra passando aqui também, né? Que depois vai para a uretra membranosa e peniana, certo? Perdão. Então, como vocês podem ver, a próstata tem esse formato piramidal invertido, onde aqui embaixo é o ápice, certo? E aqui na base, nós temos esse ponto aqui que é a base. Então, ápice, base e aqui é o terço médio. Então, esses são os 3 pontos. Vocês podem também perceber que o ápice é o local da próstata onde tem a maior quantidade de zona periférica, tá? E a base, onde tem inserção das vesículas seminais, tem a menor quantidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone ou me mandar uma mensagem que eu deixei o chat aberto. Então, aqui uma outra visão, e aonde eu vou levar vocês dessa visão anatômica para a visão macroscópica, que vocês já viram na patologia, e daqui nós vamos cair na ressonância, né? Então, é bem legal ver isso aqui em imagem, né? Então, vocês estão vendo que aqui é o reto. Então, por isso que quando a gente faz a biópsia transretal, o intuito é esse, tá?
Então, isso aqui são 3 imagens de ressonância magnética, como a gente já viu durante o curso, ponderações em T2 no corte axial. Aqui, um jovem da idade de vocês, até com menos de 25 anos, onde a gente vê praticamente somente zona periférica, tá vendo? E aqui a glândula interna, vamos chamar assim para simplificar a zona de transição e zona central, bem reduzida, né? E aqui vocês estão vendo o alto sinal em T2, por favor, grave esse alto sinal em T2, que é o citrato, que é um componente importante da formação dos elementos da zona periférica, que vai ajudar na produção do esperma. E aqui, num homem adulto, né, a gente tem a questão de uma diminuição dessa intensidade de sinal, já por prostatites crônicas, por muito histórico de vida, né? Mas vocês percebem como aqui a glândula interna aumentou significativamente de tamanho, ó, né? E aqui a zona periférica ficou mais escura. E aqui vocês começam a perceber nódulos. O que são esses nódulos? Vocês já sabem. São os nódulos de regeneração, os nódulos da glândula interna. E aqui um idoso que com hiperplasia, onde essa zona central, essa glândula interna, vai comprimir a zona periférica, né? E aqui olha o tamanho que os nódulos já ficam. Então, vocês conseguem imaginar por que um homem com uma hiperplasia da próstata tem o quê? Uma compressão da uretra. Ela fica comprimida aqui, por isso que ele tem diminuição do jato urinário, certo? E é por isso que quando faz a cirurgia de RTU, ressecção transureteral, o Dr. Paulo Monte vai ensinar para vocês que é igual fazer doce de goiaba aqui, que é como tirar toda essa região central aqui e abrir espaço para que a uretra tenha mais espaço para poder fazer a micção e diminuir o desconforto do paciente. Tá? Então, isso aqui são 3 momentos da idade do homem com a ressonância de próstata. Então, aqui a gente tem imagem no T2 e na peça macroscópica. Então, vocês estão vendo aqui a zona periférica, em vermelho, com a setinha vermelha, né? Isso aqui em azul é um ponto muito importante, ó, que eu estou fazendo um tracejado desse lado. Espero que todos estejam vendo o meu desenho. Se não estiver, por favor, me avise. Aqui é a cápsula prostática, certo? É importante porque se o tumor cai para cá, já é um tumor extracapsular, ele vira um tumor T3, tá? E aqui a gente vê a glândula interna, a uretra, tá vendo? Então, olha como a ressonância é extremamente fácil de ver. Por que eu não estou mostrando ultrassonografia para vocês? Porque a ultrassonografia, hoje em dia, é basicamente indicada para 3 situações. Para um rastreamento que não é tão defendido mais na literatura, você quer saber o peso da próstata? Ela se perde, em grande parte das vezes, por um dedo do urologista, em calcular o peso da próstata. Para jovens com hematoespermia, mas a ressonância é muito melhor. E para a biópsia. Então, acaba que hoje ela é muito mais indicada por via transretal para a biópsia da próstata. A gente não pede um ultrassom para diagnóstico de câncer de próstata. Isso tem um toque e tem um PSA, que juntos são mais relevantes do que a ressonância. O que a ressonância vai entrar? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos a anatomia normal da próstata. Então, agora aqui a gente vê o quê? A gente vê a cápsula cirúrgica, que é essa região que vai dividir a zona transicional, ou seja, a glândula interna, da zona periférica. E aqui eu risquei agora para vocês a cápsula prostática. Tá? Aqui a gente começa a ver o que vai ser o feixe neurovascular, certo? Que é um dos problemas de quando você faz a prostatectomia, lesar esse nervo e promover alguns quadros de impotência no homem pós-operatório, né? Aqui assim, a gente vê um nódulo de regeneração grande, nódulo de hiperplasia, se era o menor nome, alguns com degenerações císticas, e aqui a gente vê a próstata. Então vocês veem que aqui em cima, eu sempre falo com os residentes, parece o cabelinho do Cascão da Turma da Mônica. Então esse aqui é o estroma fibromuscular anterior. Ele é um sítio de neoplasia, depois da zona periférica, nós temos a zona de transição ali junto à cápsula cirúrgica e o estroma fibromuscular, que são outros pontos que podem ocorrer neoplasia. Essa estroma geralmente não é facilmente alcançado com a biópsia aqui transretal, que o reto está aqui, né? Então você imagina que a agulha teria que atravessar tudo isso aqui para chegar. Então hoje as biópsias estão sendo feitas por transperineal. Os radiologistas intervencionistas e urologistas que fazem a biópsia parecem que estão tendo mais sucesso. Ainda não chegou em todo o Brasil, tem trabalhos mostrando melhoras,
principalmente guiado por ressonância, porque vocês imaginam o seguinte, até hoje, aqui em 2024, a próstata é um dos órgãos que a gente faz a biópsia mais agressiva. Quando eu era residente, a gente fazia 12 fragmentos, ainda se faz 12 fragmentos, de forma, no máximo, vendo ela no ultrassom. Então, você faz 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, zona periférica, região da base, terço médio e do ápice. E aí, se não deu certo a biópsia, o que você faz? Você faz 18. E tinha gente que fazia 21 fragmentos, ou seja, furava a próstata para todo quanto é lado. Então, a ressonância consegue ajudar a evitar que isso aconteça hoje em dia, né? Então, a geração de vocês provavelmente não vai passar por isso. Então, aqui a gente tem o reto, ó, no corte sagital da pelve, aqui a próstata, certo? E aqui a bexiga. Ó. Olha como o assoalho da bexiga fica abaulado pelo aumento do volume da próstata. Olha como essa imagem é bem acadêmica para a gente, né? Isso que vai dar a compressão da uretra, bexiga de esforço, a dificuldade do homem de promover a micção, que é chamado de LUTS, os sintomas de trato urinário inferior. Ok? Essa imagem que está com o símbolo do canal, significa que tem lá no Instagram, tá? Aqui, a diferença, aquele momento oftalmológico da aula, ó, este, né? Olha para essa próstata no axial ali, e este. Então, essa é uma próstata totalmente saudável, né? Aqui nós temos ó, a zona periférica super branquinha com hipersinal em T2, aqui a glândula interna e aqui a uretra, né? Então, essa aqui é uma próstata normalissimamente normal. No corte axial, no corte coronal e no corte sagital, tá? Coronal, vocês imaginam que vocês estão olhando para o paciente de frente. Então, o corte está sendo nessa linha aqui, ó. E aí eu viro a próstata para vocês e mostro ela de frente. Então, vocês estão vendo só zona periférica. Então, está totalmente normal, tá? E aí, como eu falei para vocês, e ultrassom? Por que o professor não está mostrando ultrassom? Porque isso, olha, 40% dos tumores de próstata são isoecóicos. Ou seja, eu não consigo vê-los no ultrassom, a não ser que ele promova um abaulamento na zona periférica. Então, é um método ruim, né, para identificação. Tem avanços? Tem. Tem a elastografia, que eu já falei para vocês em aula, tem um contraste do ultrassom, mas eles não são disponíveis ainda, francamente disponíveis. E a ressonância é bem mais disponíveis que eles. Então, no caso de você precisar de um método complementar de imagem, aqui realmente é ressonância, tá? Não estamos falando em custo, porque nós estamos falando de câncer. Ok? Mas aqui realmente a ressonância é muito mais importante. Olha isso aqui, gente. O ultrassom com toque negativo tem baixa sensibilidade. O toque positivo é muito mais específico que o ultrassom. Então, quando a gente falar de ultrassom, nós vamos pensar guiar a biópsia. Perfeito? Olha as imagens de ultrassom. Então, uma coisa é mostrar essa imagem para vocês e falar, olha aqui, pessoal, aqui é a bexiga, aqui é a próstata e aqui é o reto. E aqui em cima vai ser provavelmente o sigmoide, aqui é o ânus. Você fala, ah, professor, você é gente boa, eu acredito em você. Agora, a outra coisa, eu falo isso aqui, gente, aqui é a próstata, ó. Você fala, aonde? Ah, tá aqui, ó. Ó, isso aqui é a próstata. Aí vocês falam, não, tá bom, agora você mostrou. Aí a zona periférica. Ah, tá bom, beleza. Então, realmente é mais difícil, né? Então, ainda soma-se o fato que 40% dos nódulos são isoecóicos. Então, quem nós vamos indicar para fazer ressonância? Lembrando que não é um método de rastreamento, pelo menos não em países terceiro mundo ou pelas questões de custo, né? Em certos lugares onde o nível aquisitivo é muito alto, se faz como rastreamento em pacientes de convênio particular, tá? Como pelo menos faz uma ressonância para ter certeza quando tem uma elevação de PSA. Mas em termos de medicina prática, né, do que é preconizado nos congressos, né? Aqui um artigo de 2018, que é um pouco antigo, mas que fala com um roadmap to surgery. Então, quando é que a gente vai indicar? Detecção de tumor. Detecção de tumor como? Exames inconclusivos. Número 2, biópsia negativa. Já fez a biópsia, 12 fragmentos. A PSA está alto, tá? Um PSA de 7, 8, né? E a biópsia veio negativa. Em vez de furar o cara de novo, faz uma ressonância,
tenta identificar alguma alteração, às vezes o tumor está lá no estroma, lá na frente, e aí você muda o planejamento da biópsia. Você faz uma biópsia mais assertiva. Estadiamento, eu já sei que tem tumor. Aí agora eu quero arrancar a próstata e quero ver o que eu vou encontrar quando eu abrir o paciente. Legal, isso é importante. Pode fazer tomo? Pode, para estadiamento de abdômen superior e tórax. Mas para abdômen inferior, realmente, a tomo também é limitada. Por causa, vocês viram que a gente não fala tanto de tomo em pelve feminina e a mesma coisa de masculina, tá? Mas quando o tumor é disseminado, por exemplo, tumor de ovário de alto grau, aí a ressonância átomos são iguais. Vigilância ativa, isso aqui é bem legal. O que é vigilância ativa? É o paciente sabe que tem um tumor, tá? Já tem a biópsia positiva. A biópsia mostra que pela escala de Gleason que não é tão agressivo, um Gleason 6, no máximo 7. O paciente fala, doutor, não quero operar. Eu tenho vida sexual ativa com 60 anos e eu não quero operar. Ok, seu tumor não é tão agressivo, faz o seguinte, ano que vem você volta? Ano que vem eu volto. Aí eu volto no outro ano para o médico e fala, olha, dá para ficar sem o toque esse ano? Aí ele fala, sim, esse ano a gente não faça o toque, você faz uma ressonância. Isso é vigilância ativa. Ano que vem você volta, aí eu faço o toque e você não faz a ressonância e todos os anos vai fazer uma curva de PSA para controlar. Entenderam? Então, e existem outros métodos de PSA, de fração de PSA, que o urologista usa. Então, a vigilância ativa é aquele cara que tem o câncer, mas ele sabe que não é agressivo e ele não quer operar. Ele opta por não operar. E cada vez, com o aumento da idade da população, essa é uma prática de uma medicina bem pensada, né? Tem sentido. A decisão é feita entre o paciente e o seu médico, né? Que é o urologista. E recorrência, né? Então, você arrancou a próstata, foi feita uma prostatectomia radical e o PSA não zerou. Então, ficou alguma coisa para trás, aí a ressonância pode ajudar. Então, esses 5 aqui são os pontos, principalmente biópsia negativa, estadiamento, vigilância ativa e recorrência, tá? E aqui são critérios que é mais para o radiologista mesmo, mas eu vou mostrar esses em vermelho para vocês. É quando o tumor sai para fora da próstata. Então, são as informações mais relevantes que eu preciso dar. Quando eu não tenho biópsia, eu faço o PIRADS, que é o léxico da próstata, como eu ensinei para vocês. O LIRADS no fígado, o RADS no ovário, vira o BIRADS na mama. O PIRADS é um que funciona muito bem, que assim como o LIRADS, é um tumor só, então ele é muito preciso. Tá? Então, aqui a gente tem 4 imagens de ressonância. O A, o B, os de cima, a gente consegue ver na seta vermelha o tumor. Vocês conseguem caracterizar o tumor por essa área de baixo sinal em T2. Vocês conseguem ver a cápsula prostática, né, e a cápsula cirúrgica. Então é um tumor in situ, o tumor não saiu para fora da próstata. Aqui, esse tumor, vocês percebem que ele tem uma relação grande com a cápsula. Se essa relação for maior que 1,5 cm, os artigos que fazem acompanhamento com os pacientes a longo prazo mostram que, quando for operar, isso aqui tem invasão microscópica. Agora, aqui todo mundo consegue ver comigo essa linha que eu vou parar de desenhar para não atrapalhar aqui, que vocês veem o tumor saindo para fora da próstata, a partir daqui. Ó. Então, ele vai obliterar o ângulo entre o reto, que está aqui, certo? E a próstata. Então, aqui tem comprometimento extraprostático, extracapsular, que é o T3. E aqui um caso de um tumor difuso, né? Agora eu vou interromper a apresentação para a gente poder aproveitar primeiro o silenciar o WhatsApp aqui e vou mostrar para vocês um caso. Vocês estão vendo, se vocês não estiverem vendo a minha tela com um exame aqui ao vivo, vocês, por favor, me sinalizam, tá? Então, aqui, ó, é o que eu falei para vocês. Nós temos 3 sequências. Nós temos o coronal, olha os fêmures aqui, o axial e o sagital. Então, vocês vão ver, é como o radiologista lauda mesmo. Então, vocês estão vendo uma próstata muito saudável em partes. Do lado esquerdo, que é esse lado aqui. Aqui vocês estão vendo um grande nódulo, que é um tumor da próstata, né? Ó, aqui como medir a próstata, as 3 medidas que são feitas. E aqui a gente consegue ver, ó, o tumor saindo. Um homem de 71 anos, eu consigo ver a extensão do tumor para além da próstata, certo?
Então, essa é uma sequência que eu posso pegar uma depois que tem mais resolução que ela, que faz um corte mais espesso, e eu consigo ver, mensurar o tumor. Então, um tumor de 1,8 centímetros. E aqui, alguns pontos que poderiam me dizer, né, com análise, principalmente aqui, tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Ele saiu para fora da cápsula prostática, né? Então, isso aqui é como a gente vê ao vivo o exame, né? Aqui a gente tem, né? O reto está aqui nessa posição, ó. A próstata aqui e aqui o cabelinho do cascão que eu falei para vocês, que é o estroma fibromuscular anterior. Então, aqui eu chegando num outro ponto do corte sagital, eu consigo ver o tumor nessa região. Aqui está a vesícula seminal, aqui do outro lado, e aqui a bexiga, né? E aqui o coronal, se eu ampliar ela para vocês, vocês conseguem ter claramente agora a visão do que é a próstata, tá vendo? E tudo que está saudável aqui na seta e o que tudo está doente na cabeça de seta. Ó. Certo? Aqui, vou aproveitar que nós estamos aqui vendo o caso e vou mostrar para vocês os parâmetros famosos da ressonância de próstata, né? Que é, aqui, vou deixar o axial aqui, vou colocar a tal da difusão, que vocês já viram falar, né? E a difusão gera uma contra-imagem que a gente chama de ADC. Peraí, deixa eu pegar aqui, está alinhado. Essa aqui. A gente coloca as imagens todas alinhadas, certo? E aqui a gente percebe se há uma restrição à difusão ou não, pelo esse baixo sinal que a lesão apresenta aqui, né? Aqui o sinal da difusão nem é tão grande, a restrição à difusão, mas a gente percebe como existe uma alteração de sinal que compromete esse nódulo, que causa esse problema. Além disso, temos também a perfusão, que eu vou mostrar agora para vocês. Só um minutinho que está abrindo. Aqui, ó, a gente está vendo a próstata. Essa aqui é sem contraste. Isso aqui é o estudo perfusional. De uma forma bem simplificada, né? Que a gente vai ver o lugar que tem o tumor, como ele vai contrastar antes do restante da próstata, né? Então, isso é uma perfusão, que a gente faz isso aqui baseado numa curva, e a gente vê se tem perfusão positiva ou perfusão negativa, né? A gente aqui está no mesmo plano, né? Do tumor, que a gente tinha visto antes, que está aqui, tá bom? Agora eu vou interromper e vamos voltar aqui para a apresentação. Fica mais fácil assim. Então, aqui agora ficou mais fácil eu mostrar o resto da aula para vocês. Vocês conseguem perceber o tumor aqui pequeno, ó, nessa parte aqui da próstata, né? E aqui ele novamente, ó, um outro tumor aqui, pequeno, mas porém ainda dentro da cápsula prostática, talvez com um pouquinho de extensão. Mas aqui não há dúvidas que o tumor, além de sair da próstata, que é a próstata toda invadida, desde aqui até aqui, né? A gente vê ele pegando aqui, ó, nesse ponto, a parede do reto, tá? Então, um tumor mais agressivo. Aqui é o caso que eu falei para vocês da recidiva tumoral. Então, foi retirada a próstata desse paciente e o PSA não normalizou. Então, a gente tem uma grande massa de linfonodo aqui, outro linfonodo menor aqui, né? Esse é um paciente e esse aqui é um outro paciente com metástase aqui. Vocês percebem a diferença do sinal aqui nesse ponto, ó, do restante do sacro, né? Que está vindo aqui. Então, uma metástase óssea. Então, isso que eu ensinei para vocês agora é a espectroscopia, difusão e perfusão, que é como cinto de utilidades do Batman. São ferramentas extras que o radiologista tem, o BAT-radiologista, né, para poder fazer o seu diagnóstico. Então, por quê? Cada parâmetro desse é um parâmetro. Então, por isso que é chamado de multiparamétrica. A espectroscopia eu não mostrei para vocês porque ela está em desuso. Mas é interessante porque ela é baseada naquele spin que a gente falava lá na aula de física, né?
que tinha o elétron e que tinha seu movimento e que aquilo ali girava, né? E promovia um momento magnético. Então, se eu sei o ponto de precessão de cada componente do corpo, eu consigo fazer um gráfico com eles. Então, eu consigo quantificar metabólito. Aí eu pego essa área suspeita que eu quero estudar e falo, aparelho, olha só esse quadradinho, cada um no seu quadrado, e me fala quais são os componentes que tem aqui. Aí ele fala, pois não, doutor. Aqui, o componente predominante aqui são esses. Aí ele joga essa curva. Jogando essa curva, eu sei que nesse ponto da curva, porque eu tenho uma tabela matemática para isso, é a colina. E nesse ponto aqui é o citrato. Lembra que eu falei lá do alto sinal da zona periférica? Era alto componente de citrato, né? Então, o citrato aumentado significa tecido prostático sadio. E que colina marca? Marcador de metabolismo celular. Altos níveis de colina são observados em tecido maligno. Significa o quê? Divisão celular. Certo? Então, bem interessante isso, né? Então, se eu pegar uma próstata com tumor, o que vai acontecer com esse gráfico? Vai aumentar a colina, que é a divisão celular, e reduzir o citrato, que é próstata saudável. Então, é legal para vocês entenderem como é que a gente tira esses parâmetros da ressonância, né? Aqui, ó, mostrando para vocês que a gente faz esses componentes. Então, no câncer, você vai ter a redução do pico do citrato e aumento da colina. Isso é forma simplificada, tem outros componentes que fazem isso. É a mesma coisa que faz a quantificação do ferro, por exemplo, que eu dei na aula de fígado, né? E da gordura. A difusão, a restrição à difusão das moléculas de água, vocês aprenderam na aula de neuro, que tem a ver com AVC, né? Mas também para abscesso e também para ver isso aqui, ó. Esse aqui restringiu muito a difusão. Então, isso aqui é a difusão num B longo e isso aqui é o ADC. Então, a gente percebe que fica esse sinal preto e branco, ou hipossinal e hipersinal, significa restrição à difusão, e a difusão positiva é um dos maiores indicadores de malignidade, tá? Tem valores de difusão que são relacionados exatamente a um valor que vai dar na biópsia. Então, ele aumenta muito a especificidade no tumor. Ele prediz agressividade, não é o que a gente quer? É marcar as pessoas que têm o tumor agressivo, né? Então, a difusão é um excelente parâmetro para ressonância, ele é inestimável. A perfusão é aquele cachorrinho que você tem lá no quintal da sua casa. Se o ladrão vê, chuta ele. Mas ele late, não late? Late. Então, assim, a perfusão tem um ponto do Pirrads que a perfusão ajuda a separar de Pirrads 3 e Pirrads 4. No restante, ela é desnecessária, tá? Então, assim, às vezes ajuda, aumenta a nossa confiança, mas a perfusão tem a ver com essa perfusão do sangue que é maior, é mais quente, né? Nos locais que tem tumor, né? Essas imagens aqui são legais, esses aqui são os gráficos de perfusão, os picos de perfusão, mas eu mostrei agora para vocês ao vivo, acho que ficou mais interessante, que vocês viram que existem pontos que se perfundem mais. Isso aqui é o nó de regeneração e aqui teria uma perfusão mais aumentada na próstata. E só para a gente encerrar, o PIRADS, então, é um parâmetro de análise da próstata, né, com relatórios estruturados que dão estimativa de risco. Então, como a gente falou dos outros RADs, é muito essencial para o radiologista que ele toma parte, né, da decisão, né. Então, aqui vocês estão vendo onde que faz as biópsias. Isso aqui é o PIRADS. Quando a gente dá o laudo, a gente fala, olha, segmento póstero-lateral da zona periférica da base direita. Né? Então, é o mesmo mapa da biópsia. Quando faz a biópsia nesses pontos aqui, 2 de cada lado, e faz 12 fragmentos. E importante lembrar que a difusão, então os mantras, né, é a sequência dominante na zona periférica, ou seja, se tem um parâmetro que é importante, é a difusão, ok? No PIRADS. A difusão é muito importante. O T2 é o que domina para o restante. Então, o T2 é onde a gente olha a cara da próstata, as suas assimetrias, as alterações de sinais. Mas a difusão é quem dá o martelo, né? E a perfusão tem importância secundária à difusão. Lembra do cachorrinho no quintal. Ele late, pode ser que seja um ladrão, pode ser que seja uma lagartixa. Então, assim, mas a perfusão tem um ponto lá que ela ajuda. Então, quando você vê difusão, T2 e perfusão, são 3 parâmetros. Morfológico, difusão e perfusão. Isso são parâmetros multiparamétricos, entendeu? É o que faz o nome da ressonância multiparamétrica de próstata.
Tá? Mostrando aqui para vocês, ó, existe, para achar que eu não mostrei, casos de tumor na porção anterior da próstata, no estroma fibromuscular anterior. Olha aqui um caso, um outro caso ó, com zona periférica normal. E também essa questão do feixe neurovascular sempre é importante. Ele está muito bem desenhado aqui, tá vendo? Ó, aqui e aqui, ó. Que quando a gente até faz biópsia, eu vou com a agulha aqui e coloco xilocaína aqui para dar analgesia para o paciente para fazer a biópsia, né? E lembrar que eu estou mostrando apenas um pequeno foco nesse curso inicial da medicina para vocês, que nós temos prostatite, nós temos cistos do ducto ejaculatório, ausência da vesícula seminal, tumor na vesícula seminal, tumor do pênis, várias outras coisas que dentro desse escopo, desse momento, eu foquei apenas nesse checklist. Então, isso aqui é o laudo do PIRADS, a localização do tumor, a presença de tumores adicionais, o estadiamento do tumor, a relação dele com a cápsula T3, T4 versus T2, T1, a presença de localização de linfonodos para ver recidiva, osso, volume e peso da próstata, comprimento da uretra membranosa e as dimensões, a relação ao ápice prostático e achados incidentais, como divertículos cólicos, como derrame articular no quadril. Era isso. Pessoal, eu vou descompartilhar a minha tela agora e vou ver se a gente tem alguma dúvida.